E começa no início de julho o rito processual que pode levar a julgamento os réus do chamado Núcleo 2 dos acusados de envolvimento na tentativa de golpe de Estado. Destaque de Janaína Camelo. O STF começa a ouvir nos próximos dias os depoimentos das testemunhas dos réus do chamado Núcleo 2 de uma suposta tentativa de golpe. Entre as testemunhas, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Os dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro serão ouvidos como testemunhas de defesa do réu Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República. Os que fazem parte do Núcleo 2 teriam tido a função de gerenciar as ações de um plano para um golpe de Estado, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República. São 6 réus ao todo, além de Felipe Martins, Marcelo Câmara, que também foi assessor especial de Bolsonaro e que está preso, acusado de tentar atrapalhar as investigações em razão de mensagens trocadas entre o advogado dele e Mauro Cid, delator do caso. Além dos filhos de Bolsonaro, a defesa de Felipe Martins indicou também como testemunha de defesa Rodrigo Pacheco, o ex-presidente do Senado, e também o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e o almirante Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica. Os dois já prestaram depoimentos como testemunha de acusação na ação penal contra o núcleo crucial e disseram que Jair Bolsonaro apresentou a eles uma minuta prevendo medidas de exceção. Os depoimentos das testemunhas estão marcados para iniciar no próximo dia 14 e vão até o dia 21 de julho. Assunto aqui para os nossos comentaristas de hoje, Deise Ciocari e também o Henrique Kriegner, que está com a gente nesta manhã de segunda-feira. Vou começar com a Deise Ciocari. Deise, mais um início aí de etapa, né, nesse processo do julgamento da suposta trama golpista. Pelo andar da carruagem, a gente vai ter um cumprimento de prazos aí que nos leva a crer que o julgamento vai ser concluído mesmo nesse ano. Fala-se em setembro ou outubro, né, Deise? Bom dia para você e bem-vinda. Pois é, Nonato. Bom dia para você, para a Soraya, bom dia para o Kriegner, bom dia para a audiência da Jovem Pan. Ao que tudo indica, né, a gente já esperava isso, mas essa investigação ela deve acontecer esse ano, né? Isso, de um certo lado, acaba sendo positivo porque tira toda aquela polarização do ano eleitoral, né? Que já vai ser grande, mas esse inquérito sendo concluído nesse ano, isso pode dar um pouco pode acalmar os ânimos para o ano que vem. Isso acaba sendo muito positivo. Esse núcleo que vai ser ouvido agora no início de julho, né? O núcleo 2 é um dos mais importantes, um dos mais decisivos em toda essa questão do 8 de janeiro. Então, dependendo do que for dito nesse período, no mês de julho, isso deve alterar muito a relação do STF, como que as investigações elas devem seguir. Mas, de novo, deve ser um dos momentos mais importantes e deve acelerar agora o fechamento desse inquérito. Reitero, isso é muito positivo, principalmente tendo em vista as eleições de 2026. Henrique, muito bom dia para você também, para a Deise, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Essa celeridade com que o julgamento vem acontecendo era um ponto que a gente discutia lá no começo, no início de tudo, do rito processual. Queria uma análise a respeito disso também. E o que a gente pode esperar em termos de desdobramentos e também de sentenças e desdobramentos até políticos para o governo, para a oposição? Bom dia, Soraya, bom dia, Nonato, também Deise, e bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã aqui na Jovem Pan. Olha, Soraya, o que você traz aqui é realmente muito importante, a questão do desdobramento, né? Especialmente quando a gente considera que a sessão de hoje, ela conta com pessoas de altíssima visibilidade no cenário político nacional. Nós falamos aqui agora da presença como testemunha do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, também altas figuras ali dentro do próprio Exército, falando sobre o caso do Felipe Martins, que é também um dos casos mais polêmicos ao redor de toda essa questão envolvendo aí o 8 de janeiro, uma vez que Felipe Martins foi acusado de ter entrado nos Estados Unidos como uma tentativa de fuga e depois foi comprovado que ele não havia nunca deixado o Brasil, mesmo tendo algum tipo de documento ou informação
informação que foi encaminhada ao judiciário brasileiro, dizendo que sim, ele havia adentrado o território americano. Ou seja, alguém ali passou uma informação errada, mas essa informação errada não é um mero equívoco. Nós estamos falando de uma fraude, alguém que produziu algum tipo de informação muito séria, né? Então, essa informação e esse desdobramento, isso pode trazer implicações, inclusive, internacionais, porque a justiça americana também quer saber agora quem é que foi que deu a confirmação para o judiciário brasileiro de que Felipe G. Martins adentrou o território americano via o estado da Flórida. Essa é uma das perguntas também que o povo brasileiro pergunta, mas também o judiciário como um todo, nesse processo, tem se questionado, porque uma vez que essa informação foi recebida, não foi verificada, né? Então, até a lisura do processo, mais uma vez aqui, Soraya, ela entra em questionamento. O quanto que esse processo tem sido conduzido da maneira mais correta, desde as delações, como tem sido aventado, também as questões de como essas informações foram obtidas e as evidências que têm fomentado todo esse debate também chegaram até aqueles que estão conduzindo a investigação aqui.